Fala pessoal, Engenheiro Herbert Maico aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal. E não se esqueça de se inscrever e marcar o sininho aí das notificações para você ser avisado toda vez que sair vídeo novo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 3 estratégias para vender projetos de engenharia. Isso aí principalmente para quem está começando aí, tá? Quem está querendo inserir no mercado, acabou de formar aí no curso de engenharia civil e quer inserir no mercado na área de projetos. E no final, fica até o final desse vídeo que eu vou deixar mais uma dica bônus aí, ok? Então, você que acabou de se formar ou está querendo mudar de área e está querendo começar a trabalhar aí com projetos de engenharia, essas dicas vão te ajudar bastante aí nesse início. A primeira estratégia que eu quero falar para vocês, isso aqui é uma estratégia bem comum para qualquer área, tá? Estou falando aqui de engenharia, mas são estratégias que servem para qualquer área de vendas. É você conhecer a dor do seu público. Uma venda bem sucedida, ela parte daí. Então, para que eu consiga fechar contratos, para que eu consiga vender projetos de engenharia, vai partir desse mesmo princípio. Então, quando eu conheço a dor do meu cliente, vai facilitar os argumentos que eu vou usar para que ele venha a me contratar para fazer o projeto. Principalmente nessa área de engenharia, né, quando a gente fala de projeto de arquitetura, de design de interiores, as pessoas elas já têm essa necessidade ali, até mais do que o projeto de engenharia, na cabeça, porque para elas precisam visualizar como é que vai ficar ali a sua obra, como é que vai ficar a sua casa, como é que vai ficar o interior ali dos seus ambientes, tá? Então, na cabeça das pessoas, elas já sentem mais necessidade. Então, é mais fácil, às vezes, de você sanar a dor. Então, por isso que quando um arquiteto, um design mostra ali uma imagem em 3D, isso aí causa uma satisfação do cliente. Então, é mais fácil de ele estar fechando, ainda mais fácil de ele estar buscando esses profissionais. Quando se trata de engenharia, é um pouquinho mais difícil, porque, assim, em geral, eu gosto até de brincar que o cliente, ele não quer aquele projeto, tá? Ele não está interessado naquele papel ali. Muitas vezes, clientes mais leigos, pouco importa a questão de a ferragem que você vai usar, o concreto que você vai colocar. Você, como profissional, você sabe que isso é importante, né? Você sabe que dimensionar o vergalhão adequado, você determinar qual tipo de concreto, traço vai ser utilizado adequado, ou o diâmetro da tubulação, você sabe que isso é importante. Mas muito, quanto mais leigo vai o seu cliente, menos ele importa com essas informações. Então, a gente, quando está entrando no mercado ali, né, de projetos de engenharia, principalmente você vai procurar clientes pessoa física. Tá? Então, você vai procurar alguém que quer estar construindo uma casa, alguém que vai reformar, então você vai procurar esse tipo de cliente que é mais fácil de você ter contato com ele, né? Principalmente quando você está entrando. Depois que você já tem um tempo no mercado, você já está em uma empresa, você consegue já lidar com pessoas aí, com empresas, com projetos para pessoas jurídicas, então assim, já são públicos que veem mais a necessidade de ter o projeto. Então ele sabe, né, uma incorporadora vai lançar empreendimento, ele sabe que ele não vai fazer aquilo só com um projeto arquitetônico, ele vai querer todos os projetos complementares, ele vai querer toda uma equipe ali para desenvolver aquilo. Só que quando você lida com clientes pessoa física, ele não tem um nível de informação nessa área, então ele não vê tanta necessidade. E é por isso que é importante a gente conhecer a dor do seu público. Então, quando você vai negociar um projeto, você não pode falar, é porque é importante ali você ter o projeto estrutural. Não, é que você tem que ter o projeto hidrossanitário. Não, ele não sabe disso que tem que ter. E para que você venda isso, você tem que mostrar para ele qual a dor que ele tem de não ter esse projeto. Né? Então, eu gosto sempre, quando eu estou vendendo algum desses projetos para clientes pessoa física, tá? Eu gosto sempre de mostrar para eles coisas que ele pode ter uma vivência que ele vai assimilar com a necessidade do projeto. Um exemplo muito grande, eu sempre falo com o cliente, você está fazendo um projeto hidráulico, então você fala com ele, já teve caso de você às vezes ligar uma torneira ali na cozinha e diminuir a pressão da torneira da área de serviço, ou então você ligar a torneira em um banheiro e diminuir a pressão no chuveiro de outro banheiro. Então, ele já começa, às vezes, familiarizar, verdade, já passei por isso, ou então, não, na minha casa, a pressão do chuveiro é muito pouca, a água sai bem pouco, então, assim, você traz essa familiaridade, então você encontrou a dor do seu cliente ali. Então, fala, realmente, eu já passei por isso. Ou então, você está fazendo um projeto elétrico, você fala com ele, não, quantas vezes você foi ali, ligou um secador e parece que a luz, né, deu uma baixada. Ou não, já aconteceu isso. Liguei o chuveiro e ficou muito tempo no quente ali, o disjuntor desarmou. Então, isso começa a trazer o cliente, ele começa a sentir aquela dor e ele consegue entender a realidade. Você não precisa falar termo técnico, você não tem que falar como é que é o procedimento, o que você considera, o que a norma fala, porque para ele não sabe disso, então ele não vai ver importância. Então, conhecer a dor do cliente
ele traz muito esse aspecto. Então, uma das estratégias que eu uso é isso. Então, eu costumo buscar qual o tipo de cliente que eu estou trabalhando. Então, isso é importante porque, assim, cada público é diferente. Então, quando eu vou negociar com uma pessoa que vai construir a própria casa, é um tipo de público. Quando eu estou negociando com uma construtora, é outro tipo de público. Quando eu estou negociando com incorporadora, outro tipo de público. Então, assim, é importante você conhecer o seu público, porque aí você vai buscar essas dores. E se você está começando e é pessoa física que você está negociando ali, ela vai criar o seu comércio ou criar a sua casa, busca trazer essas familiaridades. Entenda o que pode ser um problema. Não fale para ele só que é importante. Se não fizer assim, a sua casa vai dar errado. Não, isso é difícil, porque muitas vezes já vi pessoas construírem sem projeto e talvez pela experiência do pedreiro, por uma sorte ali, não teve problema nenhum, entendeu? A pessoa chega, não, meu vizinho construiu lá, não veio fiscalização, a casa tá lá, não caiu, então assim, aí você vai só afirmar que, você não vai ter problema, então assim, é muito vago. Encontre essa dor, seja específico. Então quando eu falo com ele, você já viu aquelas trincas ali que aparecem próximas às aberturas de porta e janela? Aí ele vai tentar lembrar, já vi na minha casa, já vi na casa de algum parente. Pois é, a gente tem estratégia aqui dentro do nosso projeto estrutural para que aquilo não aconteça. Então, assim, já viu aquele caso onde os pisos começam a se soltar, começa a trincar? Então, dentro do projeto estrutural, eu tenho estratégia que eu uso para que aquilo não aconteça. Então, quando você vai nessas dores, você consegue levar importância para o cliente de acordo com a vivência dele. Então, tudo isso aqui são algumas das coisas que eu uso quando a gente está negociando com um cliente aí, pessoa física. Então, você vai pegar esse tipo de cliente, então, conheça as dores. Não só esses, tá? Eu estou citando aqui, porque geralmente as pessoas, quando formam, começam com esse tipo de cliente, com esse tipo de público, justamente que é mais fácil de ser alcançado, mesmo ainda, né, no início ali, não tem tanta experiência. Então, essa é uma estratégia muito importante. A partir do momento que você faz isso, o cliente começa a dar credibilidade para o seu projeto. Fala, então, é importante que eu tenha esses projetos de engenharia. Então, essa é a primeira dica, conheça a dor aí do seu cliente. A segunda dica, ela vem aí para resolver um problema que muita gente, quando está iniciando no mercado, tem, que é justamente, ele vai fazer os seus primeiros projetos, talvez é o seu primeiro projeto que você vai pegar, ou o segundo, você está bem no início ali da sua carreira dentro da área de projetos de engenharia, e é difícil o cliente perguntar quais projetos você já executou, se você não fez nenhum, né? Acaba, às vezes, perdendo a credibilidade, às vezes o cliente ali, ele não tem tanta confiança, às vezes vai falar, não, eu vou fechar com a engenheira ali, que ele já tem não sei quantos anos que ele faz, então você se sente um pouco, você passa um pouco, né, de insegurança para o cliente, justamente por você não ter essa experiência. Isso aí acaba sendo resolvido com estratégia simples, você fazer parcerias. Então, você falar de você mesmo que você é bom, não tem tanta credibilidade, né? Então, o cliente chegou para você, eu estou começando agora, mas eu sou bom, eu sei calcular. É difícil, né, passar a credibilidade para o cliente, porque é você falando de você. Quando você faz uma parceria, você vai ter outras pessoas falando de você. Então, é natural que o cliente ele já venha ali com uma certa credibilidade de você. Fala, não, eu confiei em tal profissional, se ele indicou, então ele conhece, né? Ele sabe que aquele profissional é capacitado para executar meu projeto. Então, eu tenho, por exemplo, muita parceria com arquitetos, né? Eles desenvolvem projeto arquitetônico, a gente vai desenvolver estrutural, então eles indicam, falam, eu tenho um engenheiro aqui que é parceiro aqui do escritório que desenvolve os projetos estruturais. E a partir disso, quando o cliente chega para a gente reunir, eu já tenho uma certa credibilidade, porque se ele fechou com aquele arquiteto, foi porque ele confiava o serviço naquele arquiteto. E se o arquiteto me indicou, acaba que o cliente já vem, então se eu confiei nele, ele está indicando, então esse engenheiro deve ser capacitado, né? Ele indicou ali, esse engenheiro deve conseguir né, desenvolver o meu projeto. Então, dificilmente o cliente vai vir com muita insegurança. Ele quer só conversar para você e você vai mostrar o seu projeto, vai explicar ali de forma adequada e vai passar bem mais credibilidade. Então, parcerias é uma forma de você ter outra pessoa falando que você é capaz e isso aí vai trazer credibilidade. E no início da carreira, quando você está começando a desenvolver os seus projetos aí, credibilidade é muito importante, tá? Porque você não vai ter um portfólio. Porque, assim, depois de alguns anos, igual eu já desenvolvi diversos projetos em diversas áreas diferentes, eu tenho um portfólio, eu posso mostrar todos os projetos que eu já desenvolvi, todas as obras que eu já executei. Então, esse portfólio traz credibilidade para o cliente que está me conhecendo agora. Só que quando você está iniciando, você não tem esse portfólio. Então, assim, dentro da engenharia, uma das estratégias é essa, você
buscar parceria. A partir do momento que você tem uma pessoa te indicando, uma pessoa falando de você, mesmo você não tendo um portfólio muito grande, ou se nos seus primeiros projetos, vai ter uma credibilidade, porque são outras pessoas falando que você é capaz, não é você mesmo falando que você é capaz. Então essa é a nossa segunda estratégia, é fazer parceria com outros profissionais que possam aí complementar os seus trabalhos. Terceira estratégia aí, isso é extremamente importante, principalmente para no início você fugir ali da guerra de preço. A pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ela tem a impressão que, para mim conquistar o cliente, eu tenho que ser o mais barato. Isso é muito errado, tá? Se você entrar com essa estratégia, você vai ter muita dificuldade ali, porque você vai ter que desenvolver muito projeto para ganhar um valor relativamente suficiente ali para você, né, crescer o seu escritório, você pagar as suas contas ali. Então, tem um diferencial. E quando a gente fala de diferencial, cada um tem o seu, cada um tem a sua estratégia, mas pense assim, o que faria um cliente fechar um projeto comigo? Não dá para mim falar assim, meu projeto de engenharia é mais bonito. Não é, né? Para o cliente, pilar é tudo pilar, ferragem é tudo ferragem, tubulação é tudo tubulação. Então, para ele, pouco importa, né? Você pode, por exemplo, até apresentar um 3D da estrutura, mas não tem o mesmo impacto de você apresentar um 3D, uma imagem renderizada da arquitetura ou de interiores. Então, para o cliente, ele não, eu sempre costumo falar, ele não importa com o pilar, ele quer a casa pronta, tá? Então, assim, você buscar um diferencial ali que realmente seja interessante para o seu cliente, vai fazer ele escolher entre A e B sem ser pelo preço. Então, eu sempre tento fugir ali de competição por preço. Tanto é quando eu pego o cliente ali que, eu já fiz tão orçamento, vamos ver se você consegue bater o preço. Eu falo com ele, não precisa nem me mostrar os outros orçamentos, eu vou te fazer o meu e te explicar como é o meu trabalho e o que eu entrego, e você vai decidir aí depois quem é mais interessante você fechar. Então, se você entra nessa guerra de preço, você vai ficar o tempo todo competindo e sempre tentando ganhar sempre com menor preço. Isso aí vai te fazer ganhar alguns trabalhos, sim, mas vai fazer você trabalhar muito e ganhar pouco. Então, fugir dessa estratégia de guerra de preço, a gente tem que ter um diferencial. Então, um diferencial que eu implantei assim quando eu comecei a desenvolver os meus projetos de engenharia foi entregar lista de materiais, né? Na minha região, muita gente não entregava o quantitativo ali e já foi um diferencial. Então, se o cliente está com um orçamento de um engenheiro e o orçamento seu, ele não pode só definir pelo preço, tá? E até então, todos os dois ali são formados, todos os dois aparentemente têm a mesma capacidade de desenvolver o projeto, então vocês são muito parecidos. O que vai diferenciar vocês? O que você vai entregar a mais ali? Então, uma estratégia que eu usava era entregar, por exemplo, lista de materiais, que não me dava tanto trabalho. Vou entregar o quantitativo de ferragem, vou entregar o quantitativo de volume de concreto, então depende do software que você trabalha, você consegue entregar isso aí como um bônus, mas sem te dar trabalho nenhum a mais, né? E assim como elétrica, hidráulica, busca ali qual que é o seu diferencial, o que você se destaca dos demais. E é muito simples, se você conhece ali, principalmente você buscar conhecer o mercado que você está atuando, você conhece os outros profissionais, você sabe como é que ele entrega os projetos, tá? Então, dá uma pesquisada no mercado, vê como é que as pessoas entregam o projeto. E pense você mesmo, tá? Isso aí vai variar de que cidade você atua, de que região, a cultura, então costuma variar. Então é importante você pensar o que faria a pessoa fechar com você e não com outro engenheiro. E tente sempre fugir de preço, bater o preço, fazer o preço mais barato. Busque realmente gerar valor no seu projeto, porque valor é diferente de preço. Quando eu gero valor no meu projeto, o meu preço pode ser bem superior, que o cliente acredita que ele está fazendo um bom negócio. Então eu já fechei projetos, já fechei até obra, onde mesmo a diferença de preço do meu sendo maior do que o do concorrente, mas a forma que eu mostrei que era o meu trabalho, a forma que eu falei que eu entregava aos meus projetos, às minhas obras, isso gerou mais valor do que o meu concorrente. Então o cliente não importou de pagar um preço a mais, porque ele sabia que estava contratando ali um serviço com um diferencial que gerava mais valor e que aquele valor era compatível com o quanto eu estava cobrando de preço a mais. Então, terceira estratégia, tenha um diferencial, seja um profissional que se destaca dos demais. Se você faz exatamente a mesma coisa de todas as pessoas que estão ali no mercado, você vai ter mais dificuldade de fechar projeto, porque se todo mundo é igual, é mais difícil o cliente escolher você. Agora, se você se destaca, se você tem um diferencial, provavelmente, mesmo você não cobrando o menor preço, você tendo um preço mais elevado, vai levar os clientes aí a fechar trabalhos com vocês. E por último, que é a dica bônus, mas que é uma coisa bem simples, mas que hoje é extremamente importante, seja encontrado, tá? Então, muita gente lá abre um escritório ali e senta e fica esperando, achando que as pessoas vão ali para o escritório, não, só porque você abriu, eu vou ali contratar aquela pessoa que abriu. E, na verdade, você tem que facilitar para que o cliente te encontre. Então, assim, algumas coisas que eu falei anteriormente aí vale também, igual você fazer parcerias
é uma forma de você ser encontrado, outras pessoas falando de você. Você ali também, bem simples, né, que eu sempre usei isso, tem uma placa de obra, toda obra que eu desenvolvo projeto, eu estou desenvolvendo a obra, tem uma placa com uma boa visibilidade, uma placa que chame a atenção. Você aí também investir em estratégia de marketing, você investir aí também na parte digital, né, que as pessoas fazem muito hoje, parte de Instagram, parte aí, de ser encontrada no Google. Então, assim, eu gosto sempre de pensar, se uma pessoa que não me conhece, né, precisasse fazer um projeto hoje, como que ela me encontraria? Então, se ela tem dificuldade de encontrar, então você está dificultando novos clientes chegar para você. É claro que com o tempo, né, eu estou falando de estratégias aqui para quem está começando. Com o tempo, é lógico que quanto mais projetos você faz, e se os clientes, né, estejam ali satisfeitos com o trabalho que você entregou, eles vão te indicando e você vai, natural, outras pessoas vão sabendo de você pelos clientes que você já teve. Só que no início você tem pouco cliente, então você não vai conseguir atingir ali uma quantidade de pessoas muito grande. Então, assim, você procurar apresentar o seu serviço para os seus conhecidos, para os seus amigos, você está nas redes sociais, você está sendo encontrado ali no Google, você às vezes até num outdoor, numa placa de obra. Então, você buscar estratégias que levam pessoas novas a te encontrar. Porque para que a gente venda um projeto, a primeira coisa que a gente precisa é que a pessoa nos encontre. Fica difícil usar as outras 3 estratégias que eu falei se a pessoa nem te encontrou, né? Se a pessoa nem sabe que você faz esse serviço. E isso aí é extremamente importante. É uma dica simples, mas é a partir daí que começa a venda. A venda vai começar a partir do momento que o cliente te encontra. Ele sabe que você presta aquele serviço. Então, tem muita gente que presta um serviço e, às vezes, tem clientes que têm a necessidade daquele serviço, só que não encontra, né? A pessoa está ali, às vezes não está numa boa localização, ou ela abre um escritório agora, as pessoas não sabem que existe aquele escritório, então busque estratégias que funcionam na sua região. Então, já vi pessoal que anuncia em rádio, tá? Naquela região as pessoas ouçam, conseguem ali ter um bom alcance ali por rádio, opa, então eu vou investir no rádio. Não tem esse recurso financeiro. Não, eu vou abrir ali um perfil na internet de um Facebook, de um Instagram e colocar ali que as pessoas me encontrem. Então, assim, veja a estratégia que funciona para o seu perfil e para a sua região e facilite que as pessoas te encontrem. Tá? Quanto mais fácil as pessoas te encontrar, mais cliente vai vir aí para o seu escritório e aí sim você vai usar essas outras estratégias e fechar mais projetos de engenharia. Então, essas são algumas dicas aí, algumas estratégias para quem está começando no mercado de engenharia na área de projeto. Se você gostou, não deixe de deixar aí o seu like, tá? Que isso aí faz a gente animar para produzir mais conteúdo. E também, se você conhece outras estratégias, deixe aqui no comentário outras estratégias para ajudar o pessoal aí que está iniciando na área de projeto. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.